Queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Você que trouxe aí a sua Bíblia. Se você não trouxe, lembre sempre aí da dica. Você pode baixar o aplicativo da nossa igreja, ele é de graça. E no aplicativo você vai ter acesso à Bíblia, e a uma versão da Bíblia que você pode ler e você pode acompanhar as leituras do culto, tá certo? Evangelho de Lucas, capítulo 19 do Evangelho de Lucas, do versículo 1 ao versículo 10. Lucas 19, do 1 ao 10. Se você achou, se você vai acompanhar a leitura, preste atenção. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa noite, por esse dia, pela vigília da noite passada, por cada jovem, adolescente, por cada pessoa que passou aqui à noite, ou que esteve aqui durante o dia, por cada pessoa da equipe que esteve à frente de algum momento, orando, que pegou um microfone, que intercedeu por algo, por cada pessoa que entrou aqui e dobrou os seus joelhos para buscar ao Senhor. Obrigado por esse dia, pela oportunidade como igreja de dedicar esse dia na oração, na busca do Senhor. E agora estamos encerrando esse período, meu Deus, vamos fazê-lo diante da Tua Palavra, e cremos que através da Tua Palavra o Senhor nos responde, o Senhor fala conosco. E é a melhor forma de terminarmos, meu Deus, esse período, essas 12 horas de oração, te ouvindo. Então fala conosco, ministra o nosso coração, responda segundo as nossas necessidades e segundo os teus propósitos para nós. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Amém. Muito bem. Queridos, as redes sociais tem assim uma influência na nossa vida, às vezes muito maior do que a gente imagina, né? Muito assim. É uma coisa assim interessante, como que existe assim, uma preocupação no mundo, em alguns segmentos muito mais, em relação ao alcance das redes, a influência das pessoas, das páginas, como que isso tem sido assim, se tornado importante na ótica social. Vou te dar um exemplo. Quando a gente vai convidar alguém para vir à igreja, para um evento, como tem aí a conferência, e a gente não conhece o nome da pessoa, às vezes alguém indica, fulano de tal. Eu praticamente não conheço artista nenhum do mundo gospel, não conheço, não tenho essa coisa. Aí quando alguém indica o nome, como é que a gente faz para conhecer? Vai para o Instagram, vai para a rede social, né? E quando a gente vai decidir entre duas pessoas, como é que a gente faz? Quem tem mais seguidor? Quem tem mais seguidor? Quem que alcança mais gente? E isso se tornou relevante em muitas decisões que a gente toma, né? Você pode nem perceber, mas isso influencia a gente socialmente. Agora, o que mais
deveria pesar não é quem nos segue, mas quem nós seguimos. Sim ou não? Sim ou não? Porque você pode estar sendo seguido por milhares de desconhecidos, de fakes. Então não deveria ser para nós tão relevante quem nos segue ou quanto nos segue, mas quem nós seguimos. Quando a gente olha para a vida e ministério de Jesus, a gente vê que muitas pessoas seguiam Jesus, mas não eram todas as pessoas que Jesus escolhia para estar com elas. Até dentro da equipe de 12, ele tinha 3, que ele sempre tinha algum tipo de exclusividade de estar com os 3, que era Pedro, Tiago e João. Então, o mais relevante não é quem me segue, mas quem eu sigo. Não é quem está sendo influenciado por mim, mas quem está me influenciando. Isso deveria ser o mais relevante para nós. Eu queria te chamar a atenção para isso. E eu queria chamar a atenção para isso, baseado num texto que eu acabei de ler para você. Porque isso faz toda a diferença na nossa vida, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida hoje à noite. O texto fala de um homem, ele se tornou assim um personagem único nos evangelhos, que foi Zaqueu, porque nenhum outro teve a experiência que Zaqueu teve. Então, leprosos foram curados, cegos foram curados, paralíticos foram curados, mas a experiência de Zaqueu ela é única. Sim, outros também tiveram, mas a dele é única. Zaqueu, ele morava possivelmente nessa cidade, que é a cidade de Jericó. A cidade de Jericó foi a primeira cidade conquistada por Israel, né, por Josué, na conquista da terra, que era conhecida como a cidade das palmeiras, mas ela teve outros títulos, até como a cidade amaldiçoada, e era comum que Jesus passasse por ali, principalmente quando ele estava indo da Galiléia em direção a Jerusalém, ele passasse por Jericó. Quando você for a Israel comigo, nós vamos visitar Jericó juntos. É uma cidade assim, que tem muita história, né? A cidade mais antiga que foi construída. E Jesus então ia passar por ali, e uma multidão seguia Jesus. Essa é a questão. A multidão seguia Jesus, que era normal uma multidão seguir Jesus. E com certeza, quando terminasse aquele dia, a multidão voltando para casa, muitos iriam contar experiências, né? Poxa, contar experiências daquilo que viram, dos cegos que Jesus curou naquele dia, das pessoas que Jesus libertou naquele dia. Muitos voltariam para casa e com certeza voltaram naquele dia contando experiências pessoais. Poxa, eu era o doente, eu voltei curado, eu era a pessoa problemática e Jesus me libertou hoje, né? Então muitos voltariam com experiências pessoais por estarem seguindo Jesus. Porém, só Zaqueu voltou para casa naquele dia, não apenas levando uma experiência, não apenas levando um testemunho, não apenas levando uma cura, ele volta para casa levando Jesus. O que chama a atenção do texto é isso. Esse dia ele não volta para casa apenas com uma bênção, ele volta para casa com o próprio Jesus com ele. Isso me chama muita atenção. Porque cada vez que a gente sai de casa para vir a uma igreja, para vir a um culto, nós temos as mesmas opções. Eu não tenho dúvidas que muitos hoje voltarão para casa com testemunhos. Não tenho dúvida que muitos sairão daqui dizendo: foi uma bênção, fui abençoado, Deus falou comigo. Mas eu queria desafiar hoje não voltar para casa apenas com bênçãos ou com experiências que você viu ou viveu. Mas eu queria desafiar você a voltar para casa levando Jesus com você. Amém ou não amém? Agora presta atenção, porque algumas coisas aconteceram, além dessa escolha divina, né, de alcançar Zaqueu, algumas respostas Zaqueu deu para que isso acontecesse na vida dele. Então eu queria compartilhar com você sobre isso,
sobre levando Jesus para minha casa e o que fazer para eu levar Jesus comigo. Presta atenção nessa palavra, ela tem a ver com todos nós. Primeiro, eu preciso vencer obstáculos. Preste atenção nessa verdade. Sempre, repete comigo, sempre, mais forte. Sempre haverá obstáculo entre você e Jesus. Sempre. Zaqueu não é um caso isolado na Bíblia, não, tá certo? Nós temos tantos outros casos, como a mulher do fluxo de sangue, que teve que vencer um obstáculo para tocar em Jesus. Um cego Bartimeu, que teve que vencer o barulho da multidão para ser ouvido. Então sempre haverá obstáculo entre você e ele. No caso específico de Zaqueu, havia o obstáculo da multidão e havia o obstáculo da sua limitação pessoal. O texto diz que ele era de pequena estatura, a multidão era muito grande, ele não conseguia ver Jesus. Então havia um obstáculo entre ele e Jesus. E ele poderia simplesmente dizer: ah, não deu, hoje não deu, vou voltar para casa. Mas foi bênção, foi bênção, foi bênção. Eu voltei para casa abençoado. Ele podia simplesmente voltar para casa e compartilhar: poxa, tinha uma multidão, olha, Jesus passou lá na rua, olha, ele fez milagres. Mas não, ele resolve enfrentar o obstáculo, ele resolve superar o obstáculo. Então ele cria uma situação. Jesus ia passar por um determinado, imagina aí, uma calçada, né? Jesus passando na rua, e lá na frente tinha uma árvore alta, um sicômoro. Ele: vou subir, vou antecipar, quando Jesus passar eu vou ver, porque tudo que eu preciso é ver Jesus. Então ele vence obstáculos. Isso aqui me chama muito atenção. Me chama atenção porque muitos obstáculos, eles são internos, eles são pessoais. Tem muitas pessoas que às vezes têm dificuldade de se achegar a Deus porque ela não se acha digna, e de fato não somos. Tem muitas pessoas que às vezes não conseguem se achegar a Deus porque elas olham para as suas limitações e para os seus pecados. Elas dizem: eu não posso me achegar a Deus porque existem barreiras dentro de mim que me impedem de chegar lá. Então sempre haverá obstáculo. Muitos, e a maioria deles, estão dentro das pessoas. A dificuldade que eu olhando para mim, eu crio, e você pode ter certeza que ainda existem adversários, inimigos, que vão fazer esses complexos, esses traumas, esses pensamentos negativos aumentarem dentro de você, para que você sequer se esforce por fazer algo. Mas não existe uma outra forma de eu levar Jesus para casa, a não ser eu vencendo obstáculos. Críticas. Se você prestou atenção no texto, quando ele leva Jesus para casa, muita gente criticou. Ah lá, agora vai o crentão. Principalmente se tratando de quem era, que era Zaqueu. Eu não entrei aqui nos detalhes, mas Zaqueu, ele era publicano. O que era um publicano? O publicano, ele era um cobrador de impostos. Agora, qual era o problema dos publicanos? Que os publicanos, eles eram judeus. Eles eram judeus que trabalhavam para o governo romano. Então ele não era bem visto pelos romanos e não era bem visto pelos judeus, porque a maioria dos publicanos eram desonestos. Tanto é que quando Jesus entra na vida dele, a primeira coisa que vem à consciência dele são as coisas erradas que ele fez, que ele precisava consertar. Então você imagina esse camarada aqui, cheio de acusações, cheio de pessoas dizendo que você não merece, que você não é digno, que você é isso, que você é aquilo, que você, agora você vai procurar igreja, você fez besteira a vida inteira, agora vai procurar igreja, né? Então isso tudo fez com que esse obstáculo, essa dificuldade crescesse dentro dele, que é o que acontece hoje, é o que acontece sempre. Quantas pessoas que gostariam de levar Jesus para casa? Quantas pessoas que gostariam de ter Deus nas suas vidas? Quantas pessoas que gostariam de ter suas famílias transformadas? Quantas pessoas que gostariam de ver as suas histórias mudadas, transformadas, vivendo milagres dentro de casa, e às vezes não alcançam isso por causa dos obstáculos que cresceram, e barreiras que foram levantadas entre você e essa experiência com Deus.
Então, muitas dessas barreiras estão só dentro de você. Muitas barreiras são externas. Como eu citei aqui agora há pouco, tem uma experiência no ministério de Jesus, que foi a cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, e a Bíblia diz que ela já tinha gastado todos os seus bens procurando cura, e ela não conseguiu ser curada pelos médicos, pela medicina. E um dia Jesus estava passando pela cidade dela, e ela colocou no coração dela assim: se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curado. Só que quando ela sai de casa para tocar em Jesus, tinha uma multidão rodeando Jesus, tinha um obstáculo, que não era apenas agora um obstáculo na mente, não era apenas um obstáculo interior, era um obstáculo físico, real. E ela teve que romper esse obstáculo, chega para lá, chega para cá, para poder encostar em Jesus. E quando ela encosta, ela também é curada. E às vezes tem muitas pessoas que não levam Jesus para casa, porque na hora que ela tem a oportunidade de levar Jesus para casa, ela olha para a multidão, ela olha para a pessoa que está do lado, ela fica com vergonha de tomar uma decisão, ela fica com vergonha de manifestar a fé dela, ela fica com vergonha de se posicionar. Por quê? Porque existe um obstáculo. E a única forma de levar Jesus para casa é vencendo o obstáculo. Posso ouvir um amém? É simples assim. Então saiba que existem obstáculos entre você e Deus. Existem. E tem algo que Deus não vai fazer. Deus não vai tirar os obstáculos. Os obstáculos são de responsabilidade nossa. Poderia citar para você tantas outras experiências na Bíblia. A ressurreição de Lázaro. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, a Bíblia diz que quando Jesus chega até a cidade de Lázaro, que era um amigo de Jesus, e Lázaro havia morrido há 4 dias. Aí Jesus chega com a proposta de fazer algo, mas já tinha 4 dias, o corpo já cheirava mal. Jesus tinha poder para curar e para ressuscitar Lázaro, tanto é que o ressuscitou. Mas Jesus não tira a pedra. A pedra que tapava o túmulo, Jesus não tira. O obstáculo entre Jesus e Lázaro, Jesus não tira, alguém tem que tirar. Então o obstáculo é responsabilidade nossa. Você tem que superar os obstáculos. Você tem que vencer os obstáculos. Sejam eles internos, sejam eles externos. A minha oração é que você supere tudo hoje à noite. A minha oração é que você vença tudo que possa estar se levantando entre você e Deus, mas nada te impeça de levar Jesus para casa essa noite. Posso ouvir um amém? Então, primeiro, para eu levar Jesus comigo, eu preciso vencer obstáculos. Segundo, eu preciso dar ouvido à palavra dele. Preciso ouvir, dar ouvido ao que Jesus está falando. Agora, presta atenção no texto, presta atenção. Porque esse texto, irmãos, ele tem tantas revelações, ele tem tantos detalhes poderosos, esse texto. Porque imagina uma multidão caminhando, Jesus no meio, aquela multidão caminhando, aí lá na frente está lá o sicômoro, né? Uma figueira brava, e Jesus ia passar embaixo. Jesus para embaixo da figueira, olha para cima e chama Zaqueu pelo nome. Ele não simplesmente olha para cima e fala: moço, desce daí. Não, ele fala o nome. Olha que coisa interessante. Zaqueu, olha que tremendo. Ele fala o nome, e ele fala para Zaqueu assim: Zaqueu, desce. Quem está com a Bíblia? Quem está com a Bíblia aí? Desce depressa, porque me convém pousar na sua casa. Olha que coisa interessante. Olha que direção específica. Não era simplesmente: Zaqueu, desce. O dia que você estiver com vontade, o dia que você sentir no coração, o dia que você sentir no coração de me receber na sua casa, eu vou. Não, desce depressa, porque me convém hoje pousar na sua casa. Irmãos, presta atenção nessa palavra, porque ouvir essa palavra é determinante para a resposta que você vai dar. Porque tem coisas que não dá para adiar
e tem coisas que não dá para fazer do nosso tempo. Desce depressa. Olha que coisa interessante. Você imaginar Jesus com pressa de voltar para casa com você? Jesus com pressa de entrar na sua vida, de entrar na sua história? Olha que tremendo. Estou com pressa não. Quando eu ficar velho eu penso em Deus. Já ouviu tanto isso, né? Não, eu estou muito novo para pensar em igreja. Eu estou muito novo para perder a minha vida, o meu tempo com igreja, com religião. Oh, irmãos, tantas pessoas que vão perder a vida sem nunca ter uma experiência com Jesus, porque adiaram o inadiável. Porque não levaram a sério em palavras simples, vinda da parte de Deus. Você pode imaginar que você entrou aqui essa noite porque uma amiga te convidou. Deus te trouxe aqui essa noite. Deus quer entrar na sua vida, Deus quer entrar na sua história, Deus quer mudar a sua casa, Deus quer mudar a sua família. Mas tem uma palavra de Deus para você. É depressa e é hoje. Tem que ser hoje. Tem coisas que você não pode deixar para pensar para amanhã. Não, tem que ser hoje, tem que ser logo, tem que ser depressa, tem que ser no tempo de Deus. E algo assim que pode ser um detalhe tremendo nesse texto é que Zaqueu estava numa posição acima de Jesus, e para ele estar com Jesus ele tinha que descer. Talvez isso seja um fator extremamente sério, porque tem muita gente que nunca vai levar Jesus para casa porque nunca está disposto a descer. Você precisa descer. Descer do tamanquinho, descer da vaidade, descer da soberba, descer do orgulho, descer da prepotência, descer do seu conhecimento religioso que nunca te levou a lugar nenhum. Você descer. Se você quer levar Jesus para casa, ouça essa palavra é para você. Desce depressa e hoje. Vamos repetir? Desce. Mais uma vez? Eu acho que toda a igreja pode falar com vontade, assim, igual gente que está vivo, né, que é animado, né, que quer levar Jesus. Quantos aqui querem levar Jesus para casa hoje à noite? Vou perguntar de novo. Quantos aqui querem levar Jesus para casa hoje à noite? Então vamos falar. Desce depressa hoje. Todo mundo. Fala com a pessoa ao seu lado. Quando? Como? Depressa. Deus tem pressa em te salvar, Deus tem pressa em mudar a sua história, e não é para adiar para amanhã, tem que ser hoje. Então essa é a segunda resposta que Zaqueu tinha que dar: ouvir a palavra e seguir a direção que Jesus estava lhe dando. E terceiro, se eu quero levar Jesus para minha casa, eu preciso estar disposto a mudanças radicais. A grande diferença da religião para o cristianismo, presta atenção nisso, e muita atenção, é que a religião sempre vai exigir que você mude para se moldar a ela. É assim que a religião abre as portas para as pessoas. Você tem que mudar para se moldar à religião. Então, se você pratica coisas, seja o que for, que não se adequa à religião, você precisa primeiro largar essas coisas para depois você vir. Essa é a ideia religiosa. A ideia de Jesus não. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu era um pecador. Zaqueu era um publicano. Zaqueu era um corrupto. Zaqueu era visto pela sociedade como um ladrão, que usurpava das pessoas. E ainda assim Jesus entra na casa dele, e entra na vida dele, e entra na história dele. Porque para Jesus não importa o que você viveu até hoje. Para Jesus não importa quem você foi, o que você fez até hoje. Isso nunca importou para Deus. O
O que de fato sempre vai importar para Deus é quem você quer ser a partir de hoje. Quem você quer ser, até mesmo porque a maioria das pessoas que vivem projetos de vidas errados, equivocados, muitas dessas pessoas, pelo menos, já tentaram mudanças de muitas formas para se adequar à sociedade, para se adequar à família. Quantos casos que nós temos de jovens envolvidos em droga, que às vezes fazem de tudo para largar as drogas, para serem aceitos na família. E às vezes tentam de tudo e não conseguem, porque na verdade, a mudança que você quer, mais do que isso, a mudança que você precisa, ela só vai acontecer depois que Jesus entrar na sua história. Mas depois que Jesus entrar na sua história, você vai ter que querer essa mudança. Você vai ter que estar disposto a fazer mudanças radicais. E que não tem a ver com a cobrança religiosa, não tem a ver com a cobrança de uma igreja, não tem a ver com a cobrança da sua família, não, tem a ver com uma experiência que o próprio Deus vai promover na sua vida. Quando Jesus entra na vida de Zaqueu, o texto fala que Zaqueu ele era publicano e rico. O que mais rico gosta? Dinheiro. E ele, como publicano, vivia em função de dinheiro. Não é? Aí Zaqueu fala assim: eu resolvo, eu decido. Olha que palavra tremenda. Jesus cobrou alguma coisa dele? Irmãos, Jesus cobrou alguma coisa dele? Jesus jogou alguma coisa na cara dele? Jesus tocou sequer no assunto? Não. Ele falou: eu decido dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, a lei de Moisés manda eu restituir o dobro. Eu vou restituir 4 vezes ao invés do dobro. É alguém dizendo: não importa o que eu fiz até aqui, a partir de hoje Jesus entrou na minha casa, Jesus entrou na minha vida, e eu não serei mais a mesma pessoa. Jesus te trouxe aqui para mudar algo em você. Ele não espera você mudar para você chegar a Ele. Ele espera você levar Ele para casa, para Ele mudar o que precisa mudar lá. Mas você precisa desejar isso, querer isso. A minha oração essa noite é que todos nós, principalmente você que talvez tenha entrado aqui pela primeira vez, ou que vem, às vezes assiste e nunca tomou uma decisão séria na sua relação com Deus, a minha oração é que essa noite você volte para casa e leve Jesus com você. E que Jesus faça, a partir de hoje, parte da sua vida e da sua história. E eu queria muito orar por isso. Eu queria que você ficasse de pé comigo onde você estiver. Não importa como chegamos, mas como vamos retornar. Quantos entenderam essa palavra? Feche os seus olhos, eu queria orar com você. Queria que você colocasse a mão no seu coração, porque eu queria não apenas orar por você, eu gostaria de orar com você. Então eu gostaria de fazer uma oração, e eu queria que você repetisse essa oração comigo, só para te ajudar nas palavras. Então eu queria que você fizesse assim. Então, com seus olhos fechados, com a mão no seu coração, eu queria que você repetisse comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra. Só um instante, irmãos. Eu gostaria que só os vivos orassem para não atrapalhar. Os mortos não orem para não atrapalhar os vivos. Só os vivos repitam, tá certo? Quantos vivos tem aqui? Quantos querem levar Jesus para casa? Só você, os outros não orem não, tá bom? Mão no coração, diga: Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra, e essa noite eu tomo uma decisão de voltar para casa, não apenas com uma experiência, não apenas
com uma bênção. Eu decido voltar para casa e levar Jesus comigo. Com essa oração, eu supero todos os obstáculos internos e externos. Eu ouvi a tua palavra e eu entendi que eu tenho que descer, que tem que ser com pressa e tem que ser hoje. Com essa oração, eu digo sim e eu saio daqui, independente como cheguei, disposto a ser transformado e a ser alguém e a viver algo que eu nunca vivi antes. Com o coração aberto, eu te convido, Jesus, a entrar no meu coração, perdoar os meus pecados e a partir de agora ser o meu único Senhor e Salvador. Amém.